Deus se manifesta aos povos de Israel e eles reconhecem Deus como Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, na oração da Shema, eles reconhecem Deus, que só há um Deus, um único Senhor, não há outro Deus além dele. Na primeira leitura, em Deuteronômio capítulo 4, eles reconhecem Deus como o único Senhor. É o que nós chamamos de monoteísmo rígido. Não há outro Deus além dele. Os judeus eles são muito apegados às leis, às regras, à sua doutrina, e é muito difícil para os judeus compreender essa noção de trindade que nós temos, nós cristãos. Não compreender essa noção de trindade, muitas vezes eles fazem algumas perseguições contra nós. Perseguições diálogo, né? Perguntam por que vocês têm 3 deuses? Nós não temos 3 deuses, é apenas um Deus. Esse Deus único que se manifesta na nossa igreja, na nossa vida, no decorrer da história, possui 3 características, são 3 pessoas distintas: o Pai, o Criador, o Filho, Jesus Cristo, o Salvador, por sua cruz, morreu na cruz, ressuscitou, salvou os nossos pecados, e o Espírito Santificador. Quando o Espírito, quando nós vemos bem em Pentecostes, começa um novo tempo, o tempo da igreja, o tempo dos apóstolos, os pais da igreja e o nosso tempo. O Deus que se manifesta em 3 pessoas. É muito complicado, é muito delicado você falar sobre a Santíssima Trindade, porque nós, dotados da razão humana, embora a razão humana ela seja algo que nos alimenta, algo muito bom, que nos ajuda a compreender o nosso mundo, ela é limitada. Nós podemos caracterizar as coisas humanas, os objetos humanos, as criações humanas, mas nós não podemos definir Deus por palavras humanas, porque seria um erro. Uma vez o padre falou assim, falou mais ou menos assim: caracterizar Deus com palavras humanas, nós podemos cair no erro, em erros teológicos, se nós formos tentar definir Deus por palavras humanas. Porque Deus não se define, Deus é. Nós temos a nossa vida aqui. Chegará o tempo que nós partiremos para a casa do Pai, e outras pessoas virão e continuarão o ciclo da igreja. Continuação essa etapa na vida terrestre, mas a igreja continua. Deus continua porque Deus é eterno, e nós nos encontraremos na vida que virá por vir, na ressurreição. No credo constantinopolitano, nós fazemos, também no credo apostólico, nós fazemos a referência a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creio só Deus, Pai, e Jesus Cristo, seu único Filho, e ao Espírito Santo, o Senhor que dá vida e que procede do Pai e do Filho. Onde está o grande mistério da nossa igreja? Esse é o primeiro de todos os mistérios. O grande mistério da nossa igreja, de compreender esse Deus unitrino, é no fato de que Deus Pai está todo no Deus Filho e está todo no Deus Espírito. Assim como o Deus Espírito está todo no Filho e está todo no Pai, como assim o Filho está todo no Espírito e todo no Pai. As 3 pessoas da Santíssima Trindade estão unidas numa comunhão de amor tão grande que esse amor vem ao nosso encontro. A comunidade celestial, que eu chamo de comunidade celestial, que é a comunidade do amor, que é a comunidade trinitária, eles nos dão uma grande missão, e nós devemos viver em comunidade, a comunidade do amor. Nós temos nossas diferenças, nossas características, mas nós somos irmãos humanos, cristãos, católicos, vivemos aqui na igreja. Mas quando nós saímos daqui, é o momento também de darmos nosso testemunho de fé. Na carta de São Paulo aos Romanos, a própria estrutura da carta, que é muito interessante, na introdução ele caracteriza o Deus total, Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus total. Quando nós estamos abertos ao Espírito, nós somos filhos de Deus. Depois ele apresenta o Pai. Através do batismo nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus, e nós chamamos Deus de Pai, o Abá. No terceiro parágrafo, ele caracteriza o Filho, que para a nossa salvação desceu à terra, se encarnou pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai, se encarnou pelo Espírito Santo, se fez homem, viveu como homem, sofreu,
foi crucificado, padeceu, ressuscitou e deu-nos vida nova. E apresentou o Espírito. O Espírito Santo rege a igreja. Nós não podemos dizer que nós acreditamos em Jesus. Nós não podemos dizer que nós somos filhos de Deus se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura nos ensina isso. E nos ensina que a verdadeira comunidade é a comunidade do amor. O maior sentimento, a maior força que nos une é a força do amor. Existem outros tipos de poderes humanos, mas eles são fracos e limitados. O poder do amor é eterno. Nada pode vencer o poder do amor. Então que nós possamos reconhecer-nos como filhos de Deus e também, reconhecendo como filhos de Deus, continuar a nossa caminhada nessa comunidade, porque nós somos uma comunidade, a comunidade do amor. Assim como a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito, do Deus único, nos coloca, nos dá um grande exemplo de viver a vivência da fé. Que nós possamos seguir os passos do nosso Senhor nessa nossa caminhada terrena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.